É, Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidos no dia 16 de junho de 2025, para o nossa 27ª travessia do projeto Rosa da Palavra, Travessia do Liso do Sussuarão, projeto que é uma ação extensionista da UERN, Faculdade de Educação, em consonância com o FRN e com o URCA. Essa atividade extensionista visa um objetivo muito simples e claro, né? Ler Guimarães Rosa em roda, em voz alta, todo mundo reunido online. Então é isso que a gente vai fazer hoje, dar prosseguimento. Nós estamos lendo Veredas e, como é de costume, a gente, antes de começar a leitura do texto rosiano, a gente ouve a memória do encontro anterior, que foi escrita por nossa Cris, que vai agora estar com a palavra. Mas antes, deixa eu dar uma boa noite para a Edna e para a Kátia. E para o Antônio. Eu não tinha visto o Antônio entrar. Pronto. Boa noite. Boa noite. Cris, é contigo. Vamos lá. Campos dos Goitacazes, 15 de junho de 2025. Amados canoeiros temulentos jagunços, 3 anos de Rosa da Palavra e de muita prosa boa. Meu jeito é mais calado, mas saibam que muito aprecio e aprendo, ouvindo as leituras saborosas e as considerações tão pertinentes e sempre enriquecidas pelos conhecimentos de cada um de vocês. Este grupo é porreta dos bons, desde o seu nascimento. Dito isto, vamos, sem mais delongas, a este registro de nossa travessia número 26, na Guararavacã do Guaicuí, realizado em sala virtual, com a presença de 25 virtuais jagunços. E, por fim, com a bênção de Mnemosine e o auxílio luxuoso do YouTube. Após a leitura, em que todos se esmeram para dar corpo à sonoridade do texto rosiano, são levantados os pontos e temas, as questões, considerações e dúvidas provocadas, além das construções poéticas de rara beleza encontradas nesse belo momento que se situa no meio da travessia vivida em Grande Sertão Veredas. Eis que, desenrolando-se os bandos em caracol aos gritos de vozear, encontramo-nos na Guararavacã do Guaicuí, um lugar idílico, o paraíso perdido na terra e encontrado por Riobaldo e mais uma parte do bando, somando 23 homens. Lugar com um nome inventado, cujos significados remetem à boa vida ali encontrada, Guararavacã, assim como a localização na Barra do Rio das Velhas, Guaicuí em Tupi. Segundo Paulo, povoado realmente existente, com referências a ele desde o século XVIII. Mas o nome Caixerópolis, substituto de Guaicuí, foi inventado por Guimarães Rosa, como crítica ao sufixo polis em inúmeras cidades mineiras, segundo Paulo, ou à modernidade que se arvora em mudar os nomes dos lugares, desconsiderando a história e os vínculos afetivos ali inscritos, segundo Sandro. Caso acontecido até mesmo em Cordesburgo, nome de sua cidade natal, que, à época de seu encantamento, pretendeu se mudar para Guimarães Rosa como forma de homenagem. Pretensão também criticada por Carlos Drummond de Andrade, numa crônica em que defende que o homenageado jamais concordaria com isso,
pois discordava dessas mudanças nos nomes dos lugares. Como é que podem remover uns nomes assim? Nome de lugar que alguém já nasceu devia de estar sagrado, diz Reobaldo já no início da história. E lembra Regina. Há também a Taperanhã, lugar próximo a Guararavacã, que hoje, no tempo-espaço real, impressiona pela visão de enorme gameleira com as raízes fincadas no altar de uma igreja inacabada e a copa imensa, já podada, mas que continua tentando o céu alcançar pela abertura de onde seria o telhado. Regina diz ainda que a gameleira é a árvore do pacto, comentário que mais enseja mágicas interpretações para o nome Taperanhã, cujos significados remetem à morada da água, segundo o dicionário Tupi, conforme Antônio, e a relação com o vocábulo Tupi, Anhangá, que quer dizer diabo, completa Sandro, concluindo que também faz sentido com o texto o significado de água por estar num lugar de cheia do rio, que também recebe o nome real das velhas. Causa que ali eram deixadas as velhas quando vinha a enchente, pois não havia tempo de carregá-las, segundo contam no lugar. Para completar, Regina comenta que, sendo Tapera, aldeia abandonada, e Nhã, diabo, faz sentido também o significado morada do diabo. Tudo isso misturando realidade e ficção e dando um nó na minha cabeça. Aliás, tudo isso misturando realidade e ficção e dando um nó na minha cabeça me parece bem ao gosto de Reobaldo. Imagino Rosa sorrindo com o canto da boca. Falando em nó, para começar a desatar aquele que fiz nas 17 páginas de anotações do meu caderno para essa memória, passo a registrá-la criada no exercício de reprodução fiel pelo recurso do vídeo, em forma de tópicos, para assim buscar a síntese pretendida. Então, o tópico 1. Eu tinha culpa de tudo na minha vida e não sabia como não ter. Carlos pondera que Reobaldo vive ali um conflito muito grande ao assumir para si o amor por Diadorim, não conseguindo fazê-lo plenamente e chegando a pensar em se matar. Por isso enxerga aí um trecho de psicanálise total, discordando de que seja um momento idílico. Tópico 2. Ali era bom? Sossegava. Ali era bonito, sim, senhor. Não se tinha perigos em vista, não se carecia de fazer nada. Bondosos dias. Sandro argumenta que idílico é o ambiente, o belo lugar em que não é preciso fazer nada para que a natureza dê tudo em abundância. O mundo estava vazio. Tópico 3. O mundo estava vazio. Boi e boi. Boi e boi e campo. Aquilo me transformava, fazia crescer de um modo que doía e prazia. Mas agora manava em hora o claro que rompia, rebentava. Aquela hora eu pudesse morrer, não me importava. O boi, o gozo, o suicídio. Lembrando o taoísmo, a Alexia diz que o animal que persegue o escritor em sua escrita é o boi, animal de representação ancestral e mística, que na filosofia oriental é no lugar do vazio, do nada, que a gente encontra muitas coisas. E que Reobaldo, pensando em Diadorim, alcança o clímax do gozo, a pequena morte dos franceses, e por não aceitar esse desejo por Diadorim, eu queria uma mulher qualquer. Teme abreviar com a vida. Maria Pupa comenta sobre Reobaldo sair a ermo e Diadorim ir buscá-lo
como o momento em que se abre e rompe o amor de Reobaldo por Diadorim. Tópico 4. Nos lugares, encostando o ouvido no chão, se escuta o barulho de fortes águas que vão rolando debaixo da terra. O senhor dorme em sobre um rio? Aqui, Renato identifica a metáfora na pergunta de Reobaldo. Se o interlocutor dorme sobre um rio, seria insônia? Tem como dormir sobre um rio? Carlos afirma que a água é a vida. Você não pode dormir sobre a vida, você tem que vivê-la, não pode ignorá-la. E Alexia exalta a forma como o texto mostra a natureza no cerrado e a interação do contato humano com ela, citando o artigo que fala sobre os rios subterrâneos do cerrado e identificando a intertextualidade dessa passagem com um trecho de Clarice Lispector em Água Viva. Mas eu percebia um primeiro rumor como o de um coração batendo debaixo da terra. Colocava quietamente o ouvido no chão e ouvia o verão abrir caminho por dentro e o meu coração embaixo da terra. Para Linda, sendo esse um dos mais lindos trechos do livro, quando diz do amor mal encoberto em amizade, Reobaldo assume o amor por Diadorim. E quando fala sobre as águas que rolam debaixo da terra, está falando do sentimento dele, que tenta reprimir. Gosto, mas só como amigo. Mas, comparando com tais águas, pensa: como é que se pode dormir sobre um rio? Como encobrir esse sentimento? Tópico 5, um Diadorim só para mim. Gabriela comenta sobre a palavra sufruía, não existir, ser uma mistura de sofrer com usufruir, representação do gozo. E Sandro complementa: é um neologismo que demonstra o tormento em que vive Reobaldo, que deseja carnalmente Diadorim, dizendo que acha muito bonita a noção de um Diadorim só para mim, que é como uma fórmula, libertando o leitor para ter um entendimento próprio sobre Diadorim. Diz que cada um tem um Diadorim singular, uma forma própria de ver Diadorim a partir das impressões do próprio Reobaldo. Adriana Guimarães Rosa usa a palavra sufruía logo após doía e prazia, como uma condensação do sofrer e usufruir, conforme Gabriela disse antes. E mais, lembrando as colocações de Carlos e Sandro sobre a angústia de Reobaldo e o Diadorim de cada um, afirma que sempre projetamos nossos desejos no objeto amado e que, nessa medida, sim, cada um de nós tem sempre a sua Diadorim, a sua imaginação, o seu desejo. Gabriela diz que Reobaldo diz que isso se desmistura, como Carlos falou, que ele acorda. E Sandro, lembrando o neologismo presente em Tutameia, abuso ou fruto, que tem relação com sufruía, comentando Adriana e Sandro que essa mistura é relacionada ao estado de torpor do sono, do estar deitado, e que Reobaldo sente necessidade de se levantar, estar de pé, atento e ativo para dissipar essas sensações. 6. Sertão é quando menos se espera. Gabriela traz um questionamento sobre o significado da palavra sertão, provocando Carlos e Maria Pulpa, que pensam ser o sertão, o ser, o eu de cada um. E Renato completa dizendo que no texto, galopei 2 léguas adentro, é dentro dele mesmo. Paulo fala sobre a identificação do sertão com o que descreve Joseph Conrad em O Coração das Trevas, o desconhecido, o escuro, que está dentro da gente como está fora. Regina entende a afirmativa como a saudade que Rosa sente do sertão, que ele nunca conseguiu se desvencilhar do sertão, sempre arrodeando ele. Tem a ver com a questão pessoal dele, o autor, que constrói
uma cena como a do macuco, cuja descrição do pássaro e da cena faz um paralelo com a situação de Riobaldo em relação a Diadorim. Sandra ressalta que ele, Riobaldo, num parágrafo inteiro, chama a atenção do ouvinte sobre a Guararavacã. Para que escreva, anote, escute, preste atenção no que está por vir. E Sandro completa dizendo que as coisas que acontecem ali são importantes. A descrição do paraíso na Terra, os conflitos vividos por Riobaldo e a subsequente expulsão do paraíso, que virá no trecho a seguir, com a notícia trágica que chega. Renato ressalta a beleza desse paraíso, dizendo que se escuta os animais, enternece-se com Diadorim e os filhotes humanos, e que o questionamento de Riobaldo sobre como se pode enviar o amor, assim como se envia a morte, pode ser uma forma de repúdio às armas. Reforça que o trecho é muito tocante, que mostra o ser humano como parte da natureza, como, por exemplo, quando Riobaldo fala do macuco, que podia ter atirado nele, mas não atirou. 7. O bom da vida é para cavalo, que vê capim e come. Silvia Damasceno pergunta sobre esta afirmação e Sandro faz um paralelo com Alberto Caeiro. Pensar é estar doente. Carlos e o budismo. O cavalo vê o capim e come é para a gente viver o aqui e agora, não deixar para depois. Regina lembra uma fala de Guimarães Rosa sobre sua literatura não ser para cavalos, que comem desbragadamente, mas para bois que ficam ruminando. Para Silvia Damasceno, a frase expressa um pensamento filosófico em termos da natureza. 8. Drummond e Volve, a antroponímia de Rosa. Sandro fala sobre os dois nomes que aparecem pela primeira vez, garimpando seus significados. Assim, Drummond reporta a Drummond, do escocês. Em celta, costas, e na variação germânica, o homem que protege, fazendo referência à proteção que se sente naquele momento e lugar, onde os jagunços imaginam que agora terão paz, porque o inimigo foi derrotado, estão tranquilos, sob proteção. Destaca ainda que as modificações sofridas pelo nome trazem até Drummond como o nosso poeta, e que Drummond, inventado por Rosa, também pode ser uma brincadeira, uma referência ao mugido do gado no universo de jagunços e vaqueiros. Quanto a Volve, acredita tratar-se de um apelido afetivo sem pistas para o nome, mas esclarece também que Volve é uma das línguas banto faladas no Gabão, e que pode ser que Guimarães Rosa esteja dizendo que o personagem tem alguma ascendência afro. Pode nos sugerir isso. A propósito de quebranto, Ceci sugere O Feiticeiro e Sua Magia, de Levi Strauss. E Regina esclarece que o João Pobre é um passarinho banhador porque captura os insetos na água. A poesia marcante desse trecho do romance é unanimemente reconhecida. Logo no início do encontro, Sandro ressalta que a prosa poética não é por rimar, porém, Guimarães Rosa coloca rimas inesperadas como uma brincadeira para nos chamar a atenção, como em Nariz Ciruís. Ao que Regina responde já no final, com sua observação de que a poesia presente nesse trecho faz com que escute, durante toda a sua leitura, uma música. Artes das Musas, filhas de Mnemosine. O vento é verde, quando a gente dorme, vira de tudo, vira pedras, vira flor, tudo que é bonito é absurdo. E por fim, ampliando o alcance da memória, devo lembrar que estamos numa semana de celebração da existência deste Rosa da Palavra, que na próxima quarta, 18, completa 3 anos de leituras, análises, criação e fortalecimento de laços através da literatura de João Guimarães Rosa, o aniversariante da próxima semana. Salve Rosa!
e embarguei a voz. Salve! Salve! Parabéns, maravilha! Vamos fazer um bolo virtual. Salve, Rosa. Salve, Rosa. Cris, muito obrigado pela sua memória, viu? Belíssima. Esse finalzinho, então, assim, bem emocionante mesmo. Pois é, 3 anos, a gente vai fazer. Daqui a quarta-feira, depois de amanhã já. Poxa vida. Passa rápido tudo. Boa noite, boa noite. Boa noite, Silvia. Não tinha andado. Gente, Tá sentindo sua falta dele. Cadê Silvia? Não vai vir hoje? não está sem internet. Chegou, está caindo aqui. Chegou agora. Pois, tá certo. Então, agora nós vamos começar a leitura, né? Bom, esse trecho é um trecho tanto quanto pesado, né? Mas temos que passar por ele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir. Espera aí. Eu perdi aqui, 214. Eu estou colocando a página errada. Pronto. Eu vou começar lendo esse primeiro parágrafo, aí depois aí alguém pega, que é o parágrafo mais pesado. Bom, vou começar. Daí deu um sutil trovão. Trovejou-se outro. As tanajuras revoaram. Bateu o primeiro toró de chuva. Cortamos paus, folhagem de coqueiros, aumentamos o rancho. E vieram uns campeiros, rever o gado da Taperanhã, no Renovame. Levaram as novilhas em quadra de produzir. Eles eram homens tão simples, pensaram que a gente estava garimpando ouro. Os dias de chover, cheio, foram se emendando. Tudo igual, às vezes, é uma sem gracez. Mas não se deve de tentar o tempo. As garças é que praziam de gritar, o garcejo delas, e o socó-boi range-se em cerros, e o socó latindo sucinto. Aí, pelo mato das pindaíbas avante, tudo era um sapau. Coquechavam. De tão bobas tristezas, a gente se ria, no friinho de entre chuvas. Dada a primeira estiada, voltou aquele vaqueiro Bernabé, em seu cavalinho castanho, e vinha trazer requeijão que se tinha incumbido a ele, e que por dinheirinho bom se pagou. A vida tem de mudar um dia para melhor, a gente dizia. Requeijão é com café bem quente que é mais gostoso. Aquele vaqueiro Bernabé voltou outras diversas vezes. E vai um feio dia, lá ele apontou, na boca da estrada que saía do mato. O cavalinho castanho dava toda a pressa de vinda, nem cabeceava. Achamos que fosse mesmo ele. Aí não era. Era um brabo nosso, um cafuz pardo, de sonome o gavião cujo, que de mais norte chegava. Ele tinha tomado muitas chuvas, que tudo era lamas, dos copos do freio à boca da bota e pelos vazios do cavalo. Esbarrou e desapiou num pronto ser. Se via que estava ancho com muita plenipotências. O que era? O gavião cujo abriu os queixos, mas palavra logo não saiu. Ele gaguejou ar e demorou. De certo, porque a notícia era urgente ou enorme. Aruê, então, de Tom Passos quis, te rogar alguma praga? O gavião cujo levantou um braço, pedindo prazo, a fé. Quase gritou. Mataram Joca Ramiro. Aí estralasse tudo. No meio, ouvi um uivo doido de Diadorim. Todos os homens se encostavam nas armas. Aí, ei, feras, que no céu só vi tudo quieto, só um moído de nuvens. Se gritavam, o ararau. As vertentes verdes do Pindaibal
avançassem feito gente, pessoas. Titão Passos bramou as ordens. Diadorim tinha caído quase no chão, meio amparado a tempo por João Vaqueiro. Caiu tão pálido como cera do reino, feito um morto estava. Ele, todo apertado em seus couros e roupas, eu corri para ajudar. A vez de ser um desespero, o Paspe pegou uma cuia d'água que com os dedos espreguiçou nas faces do meu amigo. Mas eu nem pude dar auxílio. Mal ia pondo a mão para desamarrar o colete, jaleco, e Diadorim voltou a seu si, num alerta, e me repeliu muito feroz. Não quis apoio de ninguém. Sozinho se sentou, se levantou. Recobrou as cores e em mais vermelho rosto, numa fúria de pancada. Assaz que os belos olhos dele formavam lágrimas. Titão Passos mandava, o gavião cujo falava, assim os companheiros num estupor. Ao que não havia mais chão, nem razão, o mundo nas juntas se desgovernava. Repete, Gavião. Ai, chefe, que mataram Joca Ramiro. Quem? Aonde? Conta. Arre, eu surpreendi eriço de tremor nos meus braços. Secou todo o cuspe dentro do estreito de minha boca. Até atravessado na barriga me doeu. Antes mais, o pobre Diadorim. Alheio, ele dava um bufo e soluço. Orso que outros olhos se suspendia nas sussurrosas ameaças. Tudo tinha vindo por cima de nós, feito um relâmpago em fato. Matou foi o Hermógenes, arrasa o cão, carancães, o cobrobó de cão, demônio, traição, que me paga, constante não havendo quem não exclamasse. O ódio da gente, ali em verdade, armava um pojar para estouros. Joca Ramiro podia morrer? Como podiam ter matado? Aquilo era como fosse um touro preto, sozinho surdo nos ermos dos Gararavacã, urrando no meio da tempestade. Assim Joca Ramiro tinha morrido, e a gente raivava alto para retardar o surgir do medo. E a tristeza em cru, sem se saber por quê, mas que era de todos, unidos malaventurados. O Hermógenes, os homens do Ricardão, o antenou muitos. Mas aonde? Onde? A desgraça foi num lugar, na Gerara, terras de Xenxerê, beira da Gerara, lá onde o córrego da Gerara desce do Morro do Voo e cai barra no Riachão da Lapa. Disse que foi sido de repente, não se esperava. Aquilo foi a traição toda. Morreram os muitos que estavam persistindo lealmente. Aí, mortos, João Frio, o Bicalho, Leôncio Fino, Luiz Pajeú, o Cambó, Leite de Sapo, Zé Inocêncio, uns 15. Até se deu um tiroteio terrível, mas o pessoal do Hermógenes e do Ricardão era demais numeroso. Dos bons, quem pôde, fugiram corretamente. Silvino Silva conseguiu fuga, com 20 e tantos companheiros. Mas Titão Passos de Arrompe atalhou a narração e ele agarrou o Gavião Cujo pelos braços. Ei, Diá, mas quem é que está pronto em armas para rachar Ricardão e Hermógenes e ajudar a gente na vingança agora, nas desafrontas? Se tem, e onde é então que estão? Ah, sim, chefe, todos os outros. João Guaiá, Candelário, Clorindo Campelo. João Guaiá para compor sanheira de homens na Serra dos Coatis. Aí foi ele quem me mandou trazer este aviso.
Socandelário ainda está para o norte, mas o grosso dos bandos dele se acha nos pertos da Lagoa do Boi, em Juramento. Já foi portador para lá, sendo que se despachou um positivo também para dar parte a Medeiro Vaz, nos Gerais, no de lá do rio. Sei que o sertão pega em armas, mas Deus é grande. Louvado! Ah, então, graças a Deus. Ao que então está bem. Titão Passos se cerrou. E estava. Era outra a guerra. A gente ficávamos aliviados. Aquilo dava um sutil enorme. Teremos de ir, falou Titão Passos. E todos responderam reluzentemente. Tínhamos de tocar sem atraso para a Serra dos Coatis, a um lugar dito o Amoipira, que é perto de Grão-Mogol. Artes que o Gavião Cujo ainda contava mais, as miúcias. Parecia que tinha medo de esbarrar de contar, que o Hermógenes e o Ricardão de muito haviam ajustado entre si aquele crime, se sabia. O Hermógenes distanciou Joca Ramiro de Socandelário com falsos propósitos. Mas vai abrir o microfone para ler. Conduziu Joca Ramiro no meio de quase só gente dele, Hermógenes, mais o pessoal do Ricardão. Sai daquilo. E atiraram em Joca Ramiro pelas costas, carga de balas de 3 revólveres. Joca Ramiro morreu sem sofrer. E enterraram o corpo? Jadorim perguntou, numa voz de mais dor, como saía a ansiada. Que não sabia, o Gavião Cujo respondeu, mas que de certo teriam enterrado conforme cristão lá mesmo, na Gerara, por certo. Jadorim tanto empalidecesse. Ele pediu cachaça. Tomou. Todos tomamos. Titão Passos não queria ter as lágrimas nos olhos. Um homem de tão alta bondade tinha mesmo de correr perigo de morte, mais cedo, mais tarde, vivendo no meio de gente tão ruim. Ele me disse, dizendo num modo que parecia ele não fosse também jagunço como era de se ser. Mas agora tudo principiava terminado. Só restava a guerra. Mão do homem e suas armas. A gente ia com elas, buscar doçura de vingança, como o rominhol no panelão de calda. Joca Ramiro morreu como o decreto de uma lei nova. E daí, parecia fosse alguém do lado de lá do morro, pela gente do Alaripe. Pois vamos, Reobaldo. E Adorim se pôs. De que ele fervia ali, assim no pego do parado, selamos os cavalos. Serra acima fomos, ao no galope. Cada um engolia suas palavras. A mesmo estava o céu encoberto e o mormaço, mas na descambada. De Adorim me reteve, me entregou a ponta do cabresto para segurar. De tudo nessa vida a gente esquece, Reobaldo. Você acha, então, que vão logo olvidar a honra dele? Me perguntou. Devo que retardei muito em responder, com cara de não compreensão. Por quê? E Adorim completou. Dele a glória do finado, do que se finou, e dizia aquilo com uma misturação de carinho e raiva. Tanto desespero que nunca vi. Desamontou, foi andando sem governar os passos, tapado pelas moitas e árvores. Eu restei ficando tomando conta do cavalo. Pensei que ele tivesse ido alá, por necessitar, mas demorou tanto a volta, que eu resolvi tocar atrás. Para o que havia a ver, esporei e vim, puxando o cavalo dele a destro. E aí, o que vi foi de Adorim no chão, deitado, de bruços,
soluçava e mordia o capim do campo. A doideira me amagou no cabo da língua. Diadorim, chamei. Diadorim, chamei. Ele, sem se aprumar, virou o rosto, apertou os olhos no choro. Falei, meus consolos, e ele atendia sem querelenga, me pedindo que sozinho fosse, deixasse ele ali até minha volta. Joca Ramiro era seu parente, Diadorim? Eu indaguei com muita cordura. Ah, era sim. Ele me respondeu com uma voz de pouco corpo. Seu tio, será? Que era, ele deu em gesto. Entreguei a ele o cabresto do cavalo e continuei ida. Em certa distância, para prevenir os araripes e evitar atraso, esbarrei e disparei tiros para o ar, umas vezes. Cheguei lá, estavam todos reunidos, por meu feliz, e estava chovendo de acordo com o mormaço. Trago notícias de grande morte. Sem desapear, eu declarei. Eles todos tiraram os chapéus para me escutar. Então eu gritei, viva a fama do nosso chefe Joca Ramiro. E pela tristeza que estabeleceu minha voz, muito me entenderam. Ao que quase todos choraram. Mas agora temos de vingar a morte do falecido. Eu ainda pronunciei. Sem se aprontaram no átimo para comigo vir. Mano velho, tatarana, você sabe, você tem substância para ser um chefe, tem a bizarria. No caminho, Alaripe me disse, desmenti. De ser chefe mesmo era o que eu tinha menos vontade. Mas assim se deu que no seguinte dia, no romper das barras, saímos tocando, Diadorim do meu lado, mudado, triste, muito branco, os olhos pisados, a boca vencida. Deixamos para trás aquele lugar que disse ao Senhor, para mim tão célebre, a Guararavacã do Guacuí, do nunca mais. Redeando, rumamos em tralha e torto por aquele afora. A gente ia investir o sertão, os mares de calor, os córregos estavam sujos. Aí, depois, cada rio roncava cheio, as várzeas embrejavam, e tantas cordas de chuva esfriavam a cacunda daquelas serras. A terrível notícia tinha se espalhado asaz em todas as partes, o povo fazia questão de obsequiar a gente. E falavam muito bem do falecido, mas nós passávamos feito flecha, feito faca, feito fogo. Varamos todos esses distritos de gado, assomando de dia por dentro de vilórios e arraiais, e ocupando a cheio todas as estradas, sem nenhum escondimento. A gente queria que todo mundo visse a vingança. Alto do Amoipira, quando terminamos lá, os cavalos já afracavam. João Goiá, em toda a economizada estatura, foi ver a gente vindo e abriu seus bons braços. Ele estava com próprios 300 guerreiros. E sempre outros chegavam. Meu irmão, Titão Passos? Meu irmão, Titão Passos! Ele falou, crescente. E vocês todos valentes cabras, agora é que vai ser a grande briga.
Disse que com 3 dias se saía em armas. João Goiá ia na vaca e no boi. Não estava com por horas. E Sô Candelário, onde era que estava? Sô Candelário, piorado, doente, devia de estar um tempo desses nos lençóis, para onde portador seguira, com pressa de chamado. Mesmo assim, João Goiá desnecessitava de esperar por ele para os 2 Judas, traidores da batalha. No que achamos bom conselho. E outros vinham chegando, oferecendo peito de ajuda, com prestança em ponta. Veio até quem não se imaginou, como aquele não vira-saia, com seus 35 catundeiros, o que carregava nome de fama por todo o Rio Verde Grande, e o velho Ludujo Filgueiras, Montes Clarence, com 22 atiradores, e o grande fazendeiro coronel Digno de Abreu, que mandou seus 30 e tantos capangas também, por Luiz de Abreuzinho, comandados, que era dele filho natural. E o gado em pé que se provia para se abater e se comer. Chegava a ser uma boiada, com sacas de farinha, surrão de sal e açúcar preto e café. Até em carro de bois, os mantimentos de fubá e arroz e feijão entregados. Só em quantidade de munição era que a gente não produzia luxo. E Titão Passos se entristeceu de não poder ter trazido a nossa, na Guararavacã, tão em vão esperada. Mas a lei de homens não é seus instrumentos. Saímos em guerra. Do norte da Lagoa do Boi, com troca de avisos. Sobrevinha também o bastante da rapaziada, dos baianos, debaixo do comando de Alípio Mota, cunhado de Sô Candelário. A simples íamos cercar bonito Judas. Não tinham escape. Ainda que se escapassem para o poente, atravessassem o rio, encontravam ferro e fogo. Lá estava Medeiro Vaz, o rei dos Gerais. Saímos, fomos, mas descemos no canudo das desgraças. Eis, saiba o Senhor, desarma do tempo, hora de paga e perdas, e o mais que a gente tinha de purgar, segundo se diz. Tudo melhor fizemos, e tudo no fim desandava. Deus não devia de ajudar a quem vai por santas vinganças? Devia. Nós não estávamos forte em frente, com a coragem esporeada? Estávamos. Mas então, mas tem o outro, o figura, o morcegão, o Tunis, o cramulhão, o debo, o caroxo, o pé de pato, o mal encarado, aquele, o que não existe, que não, é o que minha alma soletra, e da existência desse me defendo, em pedras pontudas ou ajoelhado, beijando a barra do manto de minha Nossa Senhora da Abadia. Só ela me vale, mas vale por um mar sem fim, sertão. Se a santa puser em mim os olhos, como é que ele pode me ver? Digo isto ao Senhor, e digo, paz. Mas naquele tempo eu não sabia. Como é que podia saber? E foram esses monstros, o sobredito. Ele vem no maior e no menor, se diz, o grão tinhoso e o cão miúdo. Não é, mas finge de ser. E esse trabalha sem escrúpulo nenhum, por causa que só tem um curto prazo. Quando protege, protege com sua pessoa. Montado, mole, nas costas do Hermógenes, indicando todo o rumo. Do tamanho de um bago de aivim, dentro do ouvido do Hermógenes, por tudo ouvir.
redondinho no lume dos olhos do Hermógenes, para espiar o primeiro das coisas. O Hermógenes, que por valente e valentão, para demais até o fim deste mundo do juízo final, se danara, pouco de alma. Contra ele a gente ia, contra o demo se podia. Quem a quem? Milagres tristes destes também se dão. Como eles conseguiram fugir das unhas da gente, se escaparam, o Ricardão e o Hermógenes, os Judas, pois eles escapuliram, passaram perto, légua, quarto de légua, com toda a sua jagunçama, e não vimos, não ouvimos, não soubemos, tivemos jeito nenhum para cercar e impedir. Avançaram calados, escorregando pelos matos, ganhando o mais poente para o São Francisco. Atravessaram por nós, sem a gente perceber como a noite atravessa o dia, da manhã à tarde, seu pretume dela escondido no brancor do dia, se presume. Quando pudemos saber, a distância deles já era impossível. Não estávamos pegando o ar, duro de desanimável, hein? E pois demore o Senhor para o pior, o que veio e sobre os soldados do governo. Os soldados, soldadescas, tantas tropas, surgiram de todos os lados, de supetão, e agatanhavam naquela sanha, ver cachorrada caçante, soldados do tenente Plínio, companhia de guerra, tenente Reis Leme, outra, e veio depois com muito mais outros, o capitão Carvalhais, maior da marca, esse bebia café em cuité, cuspia pimenta com pólvora. Sofremos, rolamos por aí aqui, se rolou. A vida é vez de injustiças assim, quando o demo leva o estandarte. Pois aquela soldadama viera para o norte, era por vingar Zé Bebelo. E Zé Bebelo já andava por longe desterrado. E nisso eles se viraram contra a gente, que éramos de Joca Ramiro, que tinha livrado a vida de Zé Bebelo das facas do Hermógenes e Ricardão. E agora, por sua ação, o que eles estavam era ajudando indireto aqueles sebaceiros. Mas quem era que podia explicar isso tudo a eles, que vinham em máquina enorme de cumprir o grosso e o esmo, tendo as garras para o pescoço nosso, mas o pensante da cabeça longe, só geringonçável na capital do estado. De contar tudo, de tudo que foi, me retiro. O senhor está cansado de ouvir narração, e isso de guerra é mesmice, mesmagem. Combatemos o quanto mais pudemos. Está aí. Consoante começou no curral de vacas, perto do morro do Cucuruto, onde nos pegaram no relaxo. Fugimos depois de grande fogo. Fogo, demos daí, no Cutica, na Chapada Simão Guedes, mas rodaram com a gente no Retruz, Serra da Saudade. A gente se desarranjou, fugimos, bem. E o córrego Estrelinhas, córrego da Malhada, Grande, Ribeirão Traçada, tudo foram as feiezas. Recito frente ao senhor. E ao rol de nomes, também ficaram em assento de susto, de sofrimento. Nunca me queixei. Sofrimento passado é glória, é sal e cinza. De tanto maneira de Adorim assistia comigo, como um gravatá se fechou, semeei minha presença dele, o que da vida é bom, eu dele entendia. Tomando o tempo da gente, os soldados que mexiam esse mundo todo. Milho crescia em roças, sabiá deu cria, gameleira pingou frutinhas, o pequi amadurecia no pequizeiro e a cair no chão veio veranico, pitanga e caju nos campos. Ato que voltaram as tempestades, mas entre aquelas noites de estrelaria se encostando. Daí depois o vento principiou a entortar o rumo muito forte, que o tempo todo das águas estava no se acabar. Tenente Reis Leme, nos escaramuçando, queria correr com a gente a pano de sabre. Matou-se montanha de bons soldados. Estávamos em terras que entestam com a Bahia. Em Bahia, entramos e saímos 5 vezes, sem render as armas. Isso que digo, sei de cor. Brigar no espinho da caatinga pobre, onde o cacã canta. Chão que queima branco. E aqueles cristais, pedra cristal, quase de sangue, chegamos até o Cabo do Morto. Quadrante, o que havia, me esconjuro. Parecia que a gente ia ter de passar o resto da vida guerreando com os praças.
Mas nosso constar era outro, com sangue de urgência. Aquela luta de morte contra o Judas, e que era a briga nossa particular, não se tendo recurso competente. De Adorim mascava. Para ódio e amor que dói, amanhã não é consolo. Eu mesmeava, mas dando um dia, a gente teve certas notícias. Os do Hermógenes, estando senhores arranchados, conforme retouçavam, da banda de lá do Rio do Chico, nas vertentes da beira da mão direita do Carinhanhá, no Chapadão de Antônio Pereira. Questionou-se nisso. Se pensou e falou em tudo por fazer e não fazer. Resultado foi este, que o principal era a gente mandar reforço, para meter o vaz uns 50 ou 100 homens, repartidos em miúdos grupos, caçando o jeito de safança por entre os lugares perigáveis. Enquanto tanto João Gonhá, Alípio Mota e Titão Passos, cada qual de seu lado, deviam de ir desmanchar os rastros na caatinga e depois se esconderem, por uns tempos, em fazenda de donos amigos, até que a soldadesca se espairecesse. E era bom e era justo, era certo. Deus em armas nos guardava. Timim, Fim, Onde Adorim, Alaripe, Gesualdo e João Vaqueiro, e o Fafafa. Era para o outro lado, era para os meus gerais. Eu vim alegre, contente, e saímos com o seguinte risco: o Imbiruçu, a Serra do Pau d'Arco, o Mingu, a Lagoa dos Marroais, o Dominus Vobisco, o Cruzeiro das Imbaúbas, o de trás das duas serras, o Brejo, os Mártires, a Cachoeirinha Roxa, o Mocó, a Fazenda Riacho Abaixo, a Santa Polônia, a Lagoa da Jabuticaba. E daí, por uns atalhos, o Córrego Assombrado, o Sassapo, o Poço d'Anjo, o Barreiro do Munquém. Nesse meu caminho fazendo, tirei minha desforra, faceirei, se vergonhei. Estive com a melhor das mulheres. Na malhada, comprei roupas. O val do mundo é a alegria. Mas de Adorim não se fornecia com mulher nenhuma, sempre sério, só em sonhos. Dele eu ainda mais gostava. E então, um minutinho só, gente. E então, se deu que tínhamos esbarrado em frente da Lagoa Clara. Já era o do Chico, o poder dele. Largas águas, seu destino. A ver o porto de balsa, que distava pouco. Travessia ali podia ser perigosa, com tantos soldados visitantes. A gente se apartar, mas o que bastava balseiro se chamar. Ô passador! Ô passador! Ele viesse, assim, para uma invenção que se teve. O balseiro só avistando o João Vaqueiro e o Fafafa. Estes, ele então podia passar com 5 dos cavalos. Falavam que era para uns caçadores. De outra banda, João Vaqueiro e o Fafafa fossem levando os cavalos para um lugar para cima da barra, no Urucuia, chamado Olho d'Água das Outras. Lá a gente se encontrava. Somente Ficados com o cavalinho só, Alaripe e eu, de Adorim e Gesualdo. Andamos beira-rio, vagarosamente. A gente esperava o que acontecesse. Ali, mais adiante, era um porto de lenha. Você tem receio, Riobaldo? De Adorim me perguntou. Eu? Com ele, em qualquer parte, eu embarcava, até na prancha de Pirapora. Val do mundo é a coragem, eu disse. E, com os rifles escorados, acenamos para uma grande barca. Aquela, a cara de pau,
que tinha no bico da frente era uma cabeça de touro. Boa sorte nos dava. O barqueiro tocou um berro no bolso. Encostaram. A gente, os quatro, com o cavalo, era nada, as arrobazinhas. E nós entramos, depois que o patrão nos saudou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e disse: eu cá sou amigo de todos, segundo a minha condição. E o Alaripe aceitou dele um gole de cachaça. Aceitamos. Gesualdo disse, repostando: amigo de todos? Rio abaixo na canoa, quem governa é o remador. Bem, que rio acima é que era, mas com remeiros muito bons esforçados. Aí, constante, o velejo, vento em pano, nem remeiro com o varejão não carecia de fazer talento. Pediram notícias do sertão. Essa gente estava tão devolvida de tudo que eu não pude adivinhar a honestidade deles. O sertão nunca dá notícia. Eles serviram a gente farta jacuba. Por onde os senhores vieram? O patrão indagou. Viemos da Serra Rompidia, respondemos. Mentiras d'água. Tanto fazia dizer que tínhamos vindo da de São Felipe. O barqueiro não acreditou. Deu o Zé de ombros. Mas levou a gente travessia fácil, frenteando a boca do Urucuia. Ah, o meu Urucuia! As águas dele são claras certas. E ainda por ele entramos, subindo légua e meia. Por isso pagamos uma gratificação. Rios bonitos são os que correm para o norte e os que vêm do poente, em caminho para se encontrar com o sol. E descemos no Pojo, num ponto sem praia, onde essas altas árvores, a caraíba de flor roxa tão urucuiana, e o folha larga, o aderno preto, o pau de sangue, o pau paraíba assombroso, o urucuia, suas abas, e vi meus Gerais. Aquilo nem era só mata, era até florestas. Montamos direito no olho d'água das outras, andamos e demos com a primeira vereda, dividindo as chapadas. O flaflo do vento agarrado nos buritis, franzido no gradeal de suas folhas altas, e sassafrasal, como a da alfazema, um cheiro que refresca, e aguadas que molham sempre. Vento que vem de toda parte, dando no meu corpo, aquele ar me falou em gritos de liberdade. Mas liberdade, aposto, ainda é só a alegria de um pobre caminhozinho no dentro do ferro de grandes prisões. Tem uma verdade que se carece de aprender, do encoberto, e que ninguém não ensina, o beco para a liberdade se fazer. Sou um homem ignorante, mas me diga o senhor, a vida não é coisa terrível? Lenga-lenga, fomos. Assim, pois, foi como conforme que avançamos rompidas marchas, duramente no varo das chapadas, calcando sapê brabão ou areias de cor em cimento formadas, e cruzando somente com gado transeunte ou com algum boi sozinho caminhador. E como cada vereda, quando beirávamos por seu resfriado, acenava para a gente um fino sossego sem notícia, todo buritizal e florestal, ramagem e amar em água. E que, com o nosso cansaço em seguir, se eu nem saber, o roteiro de Deus na Serra dos Gerais, viemos subindo até chegar de repente na fazenda Santa Catarina, nos buritis altos, cabeceira de vereda. Quis borboletas, e era em maio, pousamos lá 2 dias, flor de tudo, como sutil suave, no conhecimento meu com Otacília. O Senhor me ouviu, em como Otacília e eu ficamos gostando um do outro, conversamos, combinados no noivável, e na sobremanhã eu me despedi, ela com sua cabecinha de gata,
alva no topo da alpendrada, me dando a luz de seus olhos. E de lá me fui, com o Diadorim e os outros. E de como viemos em cata do grosso do bando de Medeiro Vaz, que dali a 15 léguas recruzava da ratragagem para a vereda funda, e com eles nos ajuntamos, economizando rumo, num lugar chamado o Bom Buriti. Me alembro, meu é. Ver belo, o céu poente de sol, de tardinha, a roséia daquela cor. E lá é cimo alto, Pintacilgo gosta daquelas friagens. Cantam que sim, na Santa Catarina. Revejo, flores pelo vento desfeitas. Quando rezo, penso nisso tudo, em nome da Santíssima Trindade. O que o seguinte foi este: o encontro da gente com Medeiro Vaz no Bom Buriti, num ressaco, conforme já disse, ele no meio dos seus fortes homens, exatos, naquela bocaina de campo. Medeiro Vaz, retratal, barbaça, com um grande chapéu rebuçado, aquela pessoa sisuda, circunspecto com todas as velhices, sem nem velho ser, cujo eu me disse, é bom homem, e ele beijou a testa de Diadorim, e Diadorim beijou aquela mão. A um assim, a gente podia pedir a bênção se prezar. Medeiro Vaz tomava rapé, Medeiro Vaz mandando passar as ordens, e tinha quartel-mestre, subindo em esperança, de lá saímos, para chão e sertão. Sertão bravo, as araras. O só que Medeiro Vaz comandou foi isto. Aleluia! Diadorim tinha comprado um grande lenço preto, que era para ter luto manejável, funo guardado sobre seu coração. Chapadão de duro. Daí passamos um rio vadoso, rio de beira baixinha, só buriti ali, os buritis calados, e a flor de Caraíba, urucuiã, roxo astrasado, um roxo que sobe do céu. Naquele trecho, também me lembro, Diadorim se virou para mim, com um ar quase meninozinho, em suas miúdas feições. Reobaldo, eu estou feliz, ele me disse. Dei um sim completo, e foi assim que a gente principiou a tristonha história de tantas caminhadas e vagos combates e sofrimentos que já relatei ao Senhor, se não me engano, até o ponto em que Zé Bebelo voltou, com 5 homens, descendo o rio Paracatu, numa balsa de talos de Buriti, e herdou brioso comando, e o que debaixo de Zé Bebelo fomos fazendo, bimbando vitórias, acho que eu disse até um fogo que demos, bem dado e bem ganho, na fazenda São Serafim. Mas isso o senhor então já sabe. Só assim? Não, terminou aqui. A gente não vai continuar a leitura, não. Essa outra parte fica para depois. Grande esse texto, né? É um pouco longo, né? Um trecho denso, pesado, né? Mas que termina com muita esperança também, né? Uhum. Frase de Adorim, né? Frase muito que eleva o ânimo das coisas, né? Começa mal, mas vai se elevando. A sensação que eu tive, Sandra, de uma tristeza muito triste e de um desespero, né? Agora, é engraçado que depois vai caminhando para essa coisa mais descritiva e tal, entende? Que eu achei que saiu daquela coisa mais emocional. Porque já tinha se passado muito tempo, né? Porque tem um tempo aí, você veja que tem um trecho em que ele vai falando o piqui, as árvores, né? Toda a natureza já passou. Porque justamente isso. É porque eu acho assim que muita coisa acontece nesse trecho, o tempo passa e passa muito aqui. E eu achei assim muito interessante a maneira como
essas transições vão sendo feitas, né? Não é uma coisa assim, acabou o luto, porque de repente eles estão alegres lá na frente, né? E esse trecho da página 220 é muito bonito, né? Lindo mesmo. Fala da passagem do tempo. Tomando o tempo da gente, os soldados remexiam esse mundo todo. Milho crescia em roças, sabiá deu cria, gameleira pingou frutinhas, o pequi amadurecia no pequizeiro, ia cair no chão, veio veranico, pitanga e caju nos campos, ato que voltaram as tempestades, mas entre aquelas noites de estrelaria se encostando. Daí depois o vento principiou a entortar rumo mais forte, porque o tempo todo das águas estava no se acabar. Né? Então, Lindo, lindo, lindo. de uma forma assim tão singela, né? E mostrando o tempo passando. Milho crescendo nas roças, as frutas amadurecendo, né? É uma descrição, mas que tem uma ação, né? Isso. Está toda dentro de uma ação, de um ato que contínuo, de um tempo que se passa, né? É uma descrição dinâmica, né? Dinâmica. Uhum. E quer dizer que se passou todo um tempo de seca e um tempo de chuvas também, quer dizer, um ano inteiro, né? Um ano inteiro. Passou-se um tempo muito bom, um tempo grande, e ainda vai se passar mais tempo, né? Porque a vingança não vai vir tão cedo, né? Então, essa vingança vai demorar muito, eles vão circular muito ainda no sertão, até cumprir o que tem que ser cumprido. Mas, assim, deixa eu só dizer uma coisa antes, né? São 9h10, quando fosse mais ou menos uns 9h40, a gente vai abrir para o Paulo fazer a narração dele, tá certo? Que é uma homenagem dele ao Joca Ramiro, né? Em honra de Joca Ramiro. Então, acho isso muito bonito da parte do Paulo Sérgio. Então, vamos voltar lá para as coisas, né? Para a nossa discussão, está em aberto. Eu queria logo destacar um aspecto, logo do começo, né? Que é essa coisa, ele diz assim, ó, daí deu um sutil trovão, quer dizer, um sinal, né? Um sinal forte, um sinal que vem do céu, né? Um sinal que vem de cima, esse sutil trovão, e trovejou-se outro, né? Então, algo estava vindo, né? Algo estava chegando. Né? Essa força que vem com essa notícia, né? Que depois ele diz assim, quando viu essa notícia, é como se um raio tivesse caído em cima deles todos, de uma vez só, né? Então, já dá um indício de que alguma coisa está vindo. Só que ele vai falar de um cavalinho como é castanho, né? Do Bernabé, que era aquele homem e tal. Aí a gente relaxa, fica todo relaxado nesse parágrafo. Aí, quando ele retoma o parágrafo, que é esse parágrafo bem pesado, a gente ainda pensa que é o Bernabé que está voltando com o cavalinho castanho e tal, só que não é. Aí agora é um raio que está caindo sobre todos eles, né? E aí a notícia vem da boca de quem? Do Gavião Cujo, né? Cujo, que é um dos nomes que ele usa para o próprio demônio, né? O diabo, né? Então, assim, eles estão no paraíso da Guararavacan, do Guaicuí, e de repente chega, repentinamente, como um raio, essa notícia, né, da boca do diabo, né, do Cujo, do Gavião Cujo, que é a notícia do fim do paraíso, né, da expulsão deles do paraíso, porque eles foram expulsos ali do paraíso, da Guararavacan, do Guaicuí, que até diz assim, né, do nunca mais, né? Aí, então, o Gavião Cujo, Gavião, que também é o que é uma ave de rapina, né? A ave de rapina, ela pilha, ela faz a pilhagem, ela rouba dentro de um contexto de violência e de morte, né? Então, a ave de rapina, ela vem trazer a morte. E é isso que o Gavião Cujo está trazendo. É a notícia da morte, né? De Joca Ramiro. E outra, é veloz. Veja que ele está no cavalo, ele não para, né?
Então, o gavião é uma ave de rapina, uma ave caçadora de alta velocidade, e que ela, eu estava vendo lá, estava até olhando sobre o gavião, quando ele vai atacar, ele voa aqui, está na horizontal, mas quando ele vai atacar, ele desce de vez na vertical, sobre a vítima, né? Ele cai um raio. Então, assim, eu penso que esse nome Gavião Cujo é bem construído para atribuir a ele essa função mesmo, de trazer a notícia da expulsão deles do paraíso por conta mesmo da morte, né, de Joca Ramiro. Né? E essa notícia veloz, que chega e detona tudo, né? Aí, bom, eu estou abrindo aí para vocês falarem, quem quiser falar. A Regina, acho que levantou a mão, né? Foi? Ah, tá, desculpe, Regina. Imagino. Não, que pena que o Paulo não está hoje, né? Sim, Porque tão necessário, né? é Cita muitos lugares aqui. é um prato cheio aqui, né? Pra, É. assim, eu fiquei lendo esse trecho, imaginando uma animação, assim, né? Fazer uma animação de um mapa onde que a gente fizesse todo esse percurso, né? Que é uma coisa que o Paulo tem muito na cabeça dele, né? Que eu acho que assim que seria uma coisa incrível, né? E eu assim eu fiquei também pensando muito, lembrei muito do Gilson também, né? Porque assim é um trecho muito teatral, né? Ele tem uma impostação, né? É um trecho que tem uma impostação teatral. Mataram Joca Ramiro, né? É demais. É mais do que cinematográfico, né? É muito teatral. Mas assim, eu imaginei duas coisas, né? Uma animação andando por esse mapa e uma animação andando por essa paisagem, né? Com todas essas passagens do tempo, né, que a Adriana leu, com todas as florzinhas que ele nomeia aqui, as borboletas, é muito sensorial também, né? No meio desse inferno que foi essa morte, no meio da violência que foi essa morte, ele conseguir amenizar isso com essa, né, com essa paisagem super sensorial. Porque aqui, né, tem né, uma chave que é bem que ele fala, né, o val do mundo é alegria, né? E um pouco mais para baixo ele vai falar o val do mundo é a coragem. Então, assim, esse trecho para mim, assim, eu viajei demais, assim, viajei horas aqui, assim, tô com vontade de voltar lá e começar a ler de novo, porque tem uma musicalidade assim que perpassa, né? Aqui que ele fala, peraí, onde que está aqui? Que ele fala, de mim vim com Diadorim. Nossa, isso é muito bonito, né? E essa menção que ele faz, né, que também é uma cena, essa já é uma cena cinematográfica, né, do Zé Bebelo descendo o Paracatu, né, numa balsa de talos de Buriti. Isso é muito doido também. Tudo é muito doido, né? Esse pedaço ele é muito lisérgico, né? E outra coisa que me chama muito atenção que ele fala, né, que eles pediram notícia do sertão, o sertão não dá notícia, né? O sertão é o sozinho. Então tem muitas camadas, assim, é um pedaço que tem trilhões de camadas. Assim, e ele ainda deu uma voltinha para passar na Santa... Parece que ele faz tudo ali, né? Ele deu uma voltinha para passar na Santa Catarina, para ir lá noivar um pouquinho com o Tacília. Ele não prestava também, né? Porque virava, porque eu estou de Adorim, não sei o que dentro de mim, mas ia lá e mijava no poste da Otacília, né? Esse Robaldo não valia nada. É isso. Só posso pegar um gancho da Silvia e depois Antônio. Então, a Regina falou da musicalidade, né? Eu achei tão bonito esse texto, esse trecho que começa na página 217,
que ele vai na 217, depois 218. Ele diz assim: redeando, rumamos em tralho torto, por aquela fora, a gente investir o sertão, os mares de calor, os córregos estavam sujos. Aí depois, cada rio roncava cheio, as várzeas embrejavam, e tantas cordas de chuva esfriavam a cacunda daquelas serras. Que bonito isso, né? E na sequência, ele faz um jogo, uma musicalidade com um jogo de sonoridade aqui com FV, que é inacreditável, né? A musicalidade, assim, perfeita, né? Um jogo entre os fonemas aí, o V, o Fê. Nossa, é fantástico. Ele dá a impressão que esse jogo de fonemas entre V e V é a musicalidade do vento. Eles estão indo no vento, né? A escrita faz isso, né? Faz com que a gente embale nesse vento que está indo, né? É fantástico isso. Feito flecha, feito faca, feito isso. Fogo. E não tem conjunção, então dá aquela ideia de movimento maior, das coisas passando mais. Né? E depois o vice a vingança, né? Sim. A vingança foi ver a gente vindo, quer dizer, aí os V's, né? Que a Silvia está falando ali, né? Que a Silvia Helena, e os F's, né? E vocês valentes, vocês valentes na vaca, né? Exato. Então, essa repetição que dá esse gancho de ventania, de musicalidade, né? É incrível, fantástico. E lá na frente ele fala do fláflo do vento. Isso. Fláflo do vento. Perfeito. Demais. Perfeito. Fláflo do vento. Página 222. Perfeito, Adriana. Das folhas do buritizal, né? O fláflo dos ventos. É muito lindo isso. Eu mesmava, olha só, eu mesmava. Essa expressão é muito, muito bacana também, eu mesmava. Aí, aqui, gente, aqui, a partir desse momento, a narrativa vai começar a se encontrar com partes de que ele já havia relatado lá no começo do livro. Vocês lembrem, lá na página 21, logo quando ele vai começar a falar, pela primeira vez, quando vai lançar a gente dentro já de um tiroteio, quando ele vai começar a falar sobre o jaguncismo, a vida jagunça, já coloca a gente dentro, no meio de um tiroteio lá. Vocês lembram do Joé Casuso, né? Que eles estão um tiroteio lá contra o tenente Reis Leme, não é isso? Aí, o Reis Leme, o tenente Reis Leme, é nesse momento que o Joé Casuso se ajoelha no meio do tiroteio de todo mundo e grita que estava vendo a santa com os seus filhos ao redor, né? Ele meio que surta, o Joé Casuso. E aí o Riobaldo se aproveita da situação, pula no cavalo e corre, porque eles estavam em menor número. A soldadela, a soldadesca do tenente Reis Lemos era número maior, e o Riobaldo foge ali, levando uns tiros, e o cavalo dele é atingido, ele cai numa grota, vai rolando até lá embaixo, e fica no lugar de uma irara. E aí pensa em Diadorim. É o primeiro momento em que se fala o nome de Diadorim no romance, na página 22. Então, ali, já é assim, depois do assassinato de Joca Ramiro, e eles correndo o mundo, buscando vingança. Mas é antes do Riobaldo e Diadorim, e o Fafaf e tal, entrarem para o bando de Medeiro Vaz. Tá certo? Então, é entre uma coisa e outra. Por isso que era interessante o Paulo aqui, porque ele ia dizer onde era que eles estavam se posicionando ali. Por quê? Porque naquele momento do tiroteio com a volante do tenente Reis Leme, eles estavam... O Riobaldo não estava com o Diadorim, então tinham se apartado
ir para algum outro lugar, em função dos ataques constantes das inúmeras volantes, né? Porque ele diz aqui, né? Ora, depois de tudo que eles tinham feito, tinham sofrido, o João Carneiro tinha sido assassinado, eles se organizam todos para caçar o Judas passa por entre eles, e quando eles vão querer dar a batalha, o que acontece? As volantes vêm atacando eles por todos os lados. Aí é quando o bando se espalha todo, porque não tem como dar conta disso, né? Aí é nesse momento que a Diadorim parece que estava com uma missão de ir para a Bahia, alguma coisa assim. E só depois eles se encontram, mas ele não diz aqui exatamente, ou pelo menos eu não percebi exatamente em que momento eles se reencontram, mas fala do momento em que eles vão ter com o Medeiro Vaz, que é quando o Riobaldo entra para o bando do Medeiro Vaz, né? Mas isso, quer dizer, o bando do Medeiro Vaz não, porque é uma coisa só. É quando ele vai ser capitaneado por Medeiro Vaz, né? Mas é nessa ida que eles esbarram, para cumprir essa missão, eles esbarram na fazenda Santa Catarina, que aí é quando ele conhece Otacília. Aí, então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está começando a juntar todas as peças daquilo que ele já narrou lá no passado, né? Está juntando tudo. Ó, vocês lembram disso? Quando eu conheci Otacília, foi aqui. O Medeiro Vaz, eu entrei no bando, foi nesse momento. A luta contra a volante do tenente Reis Leme foi ali e tal. Então, vocês já sabem dessas coisas todas. Que vai desembocar em quê? Vai desembocar quando quando Zé Bebelo retorna do exílio, né? Porque qual foi a condição dada a Zé Bebelo? Ele não pode voltar, a menos que Joca Ramiro esteja morto. E aí, então, Zé Bebelo volta para se somar com o bando para cumprir a vingança. Aí é nesse ponto que é o ponto que a gente já conhece. O Medeiro Vaz já faleceu, né? Já tem falecido. Bom, estamos nesse ponto ali, né? Que é o... Bom, gente, chegamos à metade do livro. Né? Estamos na metade do livro. Por exemplo, olha, na página seguinte, que é de onde a gente parou, na seguinte a que a gente parou, ele vai dedicar 3, 4 páginas a fazer um resumão, um grande resumão de tudo o que aconteceu, mas dito de uma maneira extremamente veloz. Vamos deixar isso para o nosso próximo encontro. É lindo esse trecho, é um dos trechos mais belos e delirantes. A Regina falou ali que tem trecho que achou meio lisérgico, né? Esse trecho aqui é bastante louco, né? Que ele vai relatando tudo numa velocidade muito, muito grande, mas é no próximo encontro. Então... Sandro, tem um monte de gente aí querendo falar. Ó. Tá vendo aí? Eu não estava vendo, gente. Deixa eu abrir aqui. E o moço ainda vai... O Antônio, é mesmo, o Antônio, a Kátia, a Alexa. Pronto. Antônio, Kátia, Alexa. Aí, Paulo, certo? Aí o Paulo vai fazer a narração dele. Vou falar rapidamente aqui, que, mais uma vez, a gente tem um prenúncio da liderança do Riobaldo, né? Quando ele vai dar o anúncio lá para o Alaripe, ele vai dar salve, aí o Alaripe diz assim, rapaz, tu podia ser chefe, né? E aí, para finalizar, só marcar aqui, não deixar passar batido, a covardia do Hermógenes e do Ricardão, né? Duplamente covarde, quer dizer, não só ele atira pelas costas, mas ele tem que levar o Joca Ramiro no meio entre eles, leva para dentro para ter certeza para atirar pelas costas. Então raiva, né? E só deixando registrado esse momento. Porque quando eles saem de lá, o bando do Sou Candelário está junto com o Joca Ramiro e com Hermógenes, vão os 3. Aí, de alguma forma, aí, ele faz com que o Sou Candelário vá para outro lugar e ele conduz o Joca Ramiro para o centro do momento da traição. Terrível isso. Sim. E o Antenor também. O Ricardão é que é o língua de cobra. Exato. O Hermógenes é a bruteza, ele que atira pelas costas. E o Ricardão é que fez o... É isso, gente. Vamos. Kátia. Obrigado, Antônio.
Serei brevíssima, porque a questão que eu trago é questão de encantamento. Então, eu me sinto assim maravilhada. Eu fiquei maravilhada, tá? Apesar da profunda tristeza, né, da morte, né, pela traição, né, e essa morte do Joca Ramiro. Então, mas aí depois chega esse momento de encantamento, né, que ele traz o céu, a flor, os buritis, as araras, borboletas, né? E quando o Diadorim está triste, eu fiquei encantada quando ele diz: semeei minha presença nele. Gente, isso é sublime demais. Que amor incrível, né? A imagem de flores desfeitas pelo vento, eu fiquei com essa imagem, sabe? Das flores desfeitas pelo vento. Aí eu lembrei, será que é aquela florzinha, né? Que eu esqueci agora, dente de leão, boca de leão, algo assim, né? Tem uma florzinha que a gente assopra, né? Eu fiquei imaginando isso, pois a minha fala, a questão que eu trouxe é desse encantamento, da despedida, né? Quando ele se despede da Otacília, que estava noivando, e aí ele vai com o Diadorim para a fazenda, né? Santa Catarina, né? E aí que ele vê isso. Gente, é contagiante. É essa minha fala, viu? De encantamento. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Kátia. Alexia. Aqui, você fez uma volta, né, lá no começo. Eu também quero fazer uma aqui. Vocês lembram na página 120 que tem dois homens, Fancho Bode e Florencio, estão desconfiados de Edorim, eles brigam. Não sei se vocês falaram isso lá, mas também lembro que lá no começo, quando os bandos do Joca Ramiro entram na casa do Celorico Mendes, volta de 5 horas da madrugada, ele começa a ver os jagunços, admirar, e a pessoa que ele olha, que ele fica desconfiado desde o começo, é o Hermógenes, né? Lá atrás, quando ele nem sabia que era jagunçagem. Sim. Ele ficava super desconfiado. Como é que eles podem aceitar esse tipo de homem esquisito, né? E aí, nesse negócio aqui, na página 120, eu acho que o Guimarães Rosa dá umas dicas aqui de narração para quem quer escrever, né? Aí eles brigam lá, e o Riobaldo parece que eles falam que ele matou um deles, né? O Florencio, o Fancho Bode, acho que é o Fancho Bode. Mas aí ele vem e fala: não sou assassino, inventaram em mim aquele falso, o senhor sabe como é esse povo. Agora, com uma coisa, eu concordo. Se eles não tivessem morrido no começo, iam passar o resto do tempo todo me tocaiando mais de Adorim, para com a gente aprontar em ocasião alguma traição ou maldade. Nas histórias, nos livros, não é desse jeito? Haver em surpresas constantes e peripécias, para se contar é capaz que ficasse muito mais engraçado. Mas quando é a gente que está inventando o costumeiro real? Esse floreado não serve. Agora, olha que legal que ele diz. O melhor mesmo, completo, é o inimigo traiçoeiro terminar logo, bem alvejado, antes que alguma tramóia perfaça. Aí eu lembrei aqui dessa coisa, né, que ele sempre desconfiou do Hermógenes, né? Sempre queria que ele morresse no começo. Mas o Guimarães Rosa não matou, tem que ter um vilão no meio da narração, né? Isso é verdade. E tem vários outros momentos que ele faz isso, que ele diz, nesse momento, agora mesmo eu podia dar um balaço na testa do Hermógenes, mas não vou fazer isso. Ele fica adiando. Agora, quem é mais? Pronto. Antônio, você levantou a mão novamente, Antônio? Não, né? Não. Antes. Adriana. Antes, é rapidinho. Ninguém vai falar dos gregos aqui, não. Eu estou vendo o santo com esse tridente do Poseidon aí atrás, né? E aí é que tem, né, do sertão. Um mar sem fim, o sertão. Só isso, só um comentário. Eu só queria falar uma coisa rapidinha também, para não atrapalhar. Na página 218, quando tem a distribuição toda do grupo, com tantos soldados, com tantos... Isso me lembra o catálogo dos navios, no segundo
do segundo canto da Ilíada, né? E a pessoa que começa a ler acha que é desagradável, mas aquilo dá a distribuição de todas as tribos. Aqui dá essa ideia para a gente ter a dimensão do tamanho que era o exército dele. É bem semelhante ao catálogo dos navios aqui. Eu gosto muito de insistir muito nesse aspecto das listas, né? Do hall, né? Ele mesmo diz aí, e é hall, né? Ele fala lá, e é hall de nomes, quer dizer, essa lista, né? Esses catálogos, né? Que é importante. Ele faz quantidade de jagunços e tal, você tem uma ideia do tamanho, da dimensão, é igual, semelhante ao catálogo, me lembrou disso, já que a Adriana falou dos gregos aqui. Só isso. Pronto. Vamos nós agora com o Paulo. Obrigado. Ô, Sandro, só uma coisa, não tem a ver com a leitura, é uma coisa que está me intrigando desde o começo aqui da leitura. No nosso zap, né, no zap do Rosa da Palavra, eu acho que a Ceci, ela deixou tá como se ela estivesse gravando um áudio desde o começo da sessão. Não sei se ela deixou alguma coisa apertada aí, para ela dar uma olhada, porque está muito estranho aqui, pelo menos para mim. Não sei se para vocês aparece isso. Porque aqui aparece 2 gravações, vai ver que... Aparece sim, Regina. Então, mas... É um ponto vermelho que você está falando, como se fosse uma gravação? Não, microfonezinho e às vezes vem dizendo Ceci está gravando um áudio, mas isso desde que a gente entrou aqui desde as 8 horas. Eu coloquei 2 fotos e continua o microfone lá. Isso, então, mas desde as 8 da noite. É verdade, eu também estou vendo o microfone. Sandro, você está com o microfone desligado. Você falou alguma coisa aí? Falei 10 mil coisas e não disse nada. Ela deve ter esbarrado ali, né? E não percebeu, né? Então, vamos aguardar. Mas não sei se ela caiu, se ela saiu, não entendi agora. Bom, agora vamos para o momento, né, da narração do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, é contigo, viu? Você quer falar um pouquinho o contexto, que fez aquele curso ali, não foi? Então, fala um pouquinho, não sei, do jeito que você queira, meu querido. Esse momento é... Som, tá bom assim? Tá ótimo. Tá ouvindo? Boa noite, então, a todas e todos. Primeiro, agradecer, Sandro, pela oportunidade e dizer que não é fácil falar qualquer coisa para um grupo tão qualificado como esse, né, Sandro? Mas vou tentar. Eu pretendo falar a vocês sobre 2 eventos que marcaram e influenciaram profundamente a construção de Reobaldo. Um deles foi, sem sombra de dúvidas, a canção de Ciruís. E o outro, o momento em que ele conheceu Joca Ramiro, um chefe jagunço que se notabilizaria na obra pelo seu poder de liderança, senso de justiça, inteligência e bondade. Essa foi uma forma singela que eu encontrei de prestar uma justa homenagem nesta 27ª semana da travessia do Liso do Sussuarão a Reobaldo e ao grande chefe jagunço Joca Ramiro. A canção de Ciruís. Ciruís é um jagunço poeta, e a canção entoada por ele é uma toada bela, porém muito estranha, que Reobaldo ouviu pouco antes de fugir da fazenda de seu padrinho Celurico Mendes, que ele viria a saber mais tarde que era, na verdade, o seu pai. Em determinado momento, alguém perguntou: Ciruís, cadê a moça virgem? Pergunta que ele respondeu entoando essa balada, que passou a ser chamada, então, a Canção de Ciruís. Poema épico, lírico, feito por Guimarães Rosa, para dizer sobre
um encontro inevitável e fatal que se daria muito tempo depois e que emocionaria Riobaldo e viraria símbolo da vertente poética do seu Grande Sertão romance, Grande Sertão Veredas. Sobre esses dois momentos, sobre esses dois eventos, então, a canção de Ciro Luiz e Joca Ramiro, disse Riobaldo, página 93, vou ler para manter a fidelidade do texto. O que eu guardo no giro da memória é aquela madrugada dobrada inteira, os cavaleiros do sombrio amontoados, feito bichos e árvores, e o refinfim do orvalho, a estrela d'alva, os grilinhos do campo, o pisar dos cavalos e a canção de Ciro Luiz. Algum significado isso tem? A canção de Ciro Luiz viria, então, a se constituir na profecia kármica da sina de Riobaldo, que contém toda a sua memória afetiva, viria a se constituir nessa profecia, né? Todo o enigma guardado no livro. A melodia original se perdeu, ninguém sabe qual foi exatamente. Conhecemos a adaptação feita por Antônio Cândido, não é? Crítico literário, todos conhecemos, carioca, mineiro, paulista, né? Essa mistura, que disse ter criado essa melodia usando uma lembrança de sua infância, de uma música cantada por sua mãe, e que o José Miguel Wisnik reproduziu numa gravação que ele fez com a filha dele, a Marina, há um tempo atrás. É engraçado como a memória da gente é. Às vezes, ela não nos deixa esquecer de um fato ocorrido há 20, 30, 40, 50 anos atrás, a depender do contexto em que a frase, o poema ou a música aconteceu. O contexto é fator determinante. E, no entanto, temos, por outro lado, um evento acontecido recentemente, no mês passado, do qual não nos lembramos mais. Imagino que esta deve ter sido a razão pela qual a canção de Ciro Luiz e a chegada de Joca Ramiro na Fazenda São Gregório marcaram tanto a trajetória de Riobaldo. Ficou gravado na memória afetiva dele. E não é por acaso que a nossa mineira maior, lá de Divinópolis, Adela Prado, disse que o que a memória ama fica eterno. Oh, 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 ouro é vila alta, mais idosa do sertão. Padroeira, minha vida, vim de lá, volto, mas não. Corro os dias nesses versos. E para falar de Joca Ramiro, eu farei uma breve narração que, na verdade, é um recorte da descrição feita por Riobaldo, ainda jovem, do momento da chegada de Joca Ramiro e seu bando na Fazenda São Gregório, de seu padrinho Celorico Mendes, numa madrugada fria, em que ele é acordado pelo barulho dos cascos dos cavalos, né? E pelo vozerio feito pelo bando de jagunços. O recorte, para quem quiser acompanhar, está na página 181 do Grande Sertão Veredas, da Companhia das Letras.
Foi uma coisa acontecida repentina. Aquele alvoroço na cavalhada geral. Aí um mundo de homens anunciando de si sobre o vasto chegando da Banda do Norte. Joca Ramiro. Joca Ramiro, se gritava. Nós todos, de começo, ficamos atarantados. Mas aí eu vi um sol de alegria tanta nos olhos de Dadorim que até me apoquentou. Eu tinha ciúme. Reobaldo, tu vai ver como ele é. Dadorim exclamou, se abraçou comigo. Parecia até uma criança pequena naquela bela e resumida satisfação. Como era que eu ia poder raivar com aquilo? E no abre-vento, a toda a cavaleirama chegando, empiquetados com ferragem de casco no pedregulho, eram de ser uns 200. Quase tudo manos velhos baianos, gente nova trazida, gritavam vivas pra gente, saudavam. E Joca Ramiro, a figura dele, era ele naquele cavalo branco, cavalo que olha de todos os altos, numa sela bordada de jequié, de lavores em preto e branco, as rédeas bonitas, grossas, nem sei de que trançado. E ele era um homem de ombros largos, a cara grande, corada muito. Aqueles olhos, cabelos pretos anelados, chapéu bonito. Como é que eu vou dizer ao senhor? A gente olhava sem pousar os olhos. A gente tinha até medo de que, com tanta aspereza da vida do sertão, machucasse aquele homem maior, ferisse, cortasse. E quando ele saía, o que mais ficava na gente, como agrado em lembrança, era a voz. Uma voz sem pingo de dúvida e nem tristeza. Uma voz que continuava. Como que brilhava ele todo, porque Joca Ramiro era mesmo assim sobre os homens, ele tinha uma luz que brilhava. Rei da natureza. Bravo, bravo, bravíssimo. Bravo! Senhor Paulo Sérgio. Muito bom, muito bem. maravilhoso. Emocionante. Uma homenagem, assim, altíssima, né? Para esse grande homem que, nesse episódio, é assassinado, a traição. Então, uma homenagem belíssima. Honrou profundamente a memória do Joca Ramiro. Obrigado. Lindo demais. Parabéns, lindo. Poxa vida. Uau. Eu acho assim que, não sei se a gente, depois disso tudo, ainda tem condições de dizer mais alguma coisa, né, do texto. Eu só queria encerrar, não sei, né, se é para encerrar. A traição ficou muito maior agora, né? Hã? Tomou uma outra dimensão, né? Ficou muito mais triste. Foi muito bonito, foi bonito. Foi muito bonito. Paulo, Sérgio, agradeço demais você ter se proposto a estar nesse momento aqui, sabe? Demais. Obrigado, Sandro. Foi tudo muito improvisado, viu, gente? Aqui, ó, nós estamos numa casa de praia, um violãozinho velho, antigo, está aqui enferrujado. Eu dei um jeito de mexer nas cordas dele hoje. Assim, improvisei um cenário, dá para ver aqui, não? Sim, estou vendo. Uns bonitinhos. As placas lá do Brasinha. Eu coloquei a tela cheia, aí deu para ver seu cenário, ficou bacana. Também coloquei a tela cheia. Não, assim, só a imagem dele na hora que ele estava falando, sim. eu abri só com ele. Muito bacana. Viver é muito perigoso. Muito obrigado. Foi improvisado, imagine se não fosse. Muito bom, muito bom.
Belíssimo. É só enriquecendo cada vez mais os nossos encontros, né? Porque esses momentos também são momentos muito profundos, né? É quando a gente diz para o outro o quanto que aquela obra nos atinge também, né? Atinge de uma maneira tal, né? Que você se propôs a ser narrador, a narrar, a guardar esse trecho no teu afeto, né, Paulo? Você guardou esse trecho no teu afeto e nos blindou com isso. A Cristina sabe bem de onde ele veio, né? Estudamos bastante, né, ele, né, Cristina? Até aprender, né? E veio de cor, né? Veio de cor. E está cada vez melhor. A gente vai melhorando com o tempo. Para mim, o trecho que até hoje, de todas as leituras que fica, é quando Riobaldo vai atrás do batistério de Adorim. Nossa, assim, eu sonhava com aquele trecho, sonhava, assim, eu tive sonhos com aquele trecho. É tocante, né, Regina? Tocante. Não, né? é maravilhoso. Aliás, foi o primeiro trecho que eu narrei na minha vida, foi aquele trecho, assim, eu chorava. Eu acho que era muito adequado para o momento, né? De honrar a memória de Joca Ramiro, né? Não, é muito adequado. E também essa parte que você disse, Regina, né? Aí a gente dá o spoiler, né? Para quem não conheceu, não leu ainda até o fim, né? Né? Não, e é engraçado, né, essa coisa de honrar a memória do Joca Ramiro, né, porque a gente entra naquela loucura do que não é mais um personagem, né, que é alguém da nossa convivência, né, assim, vira outra coisa, né. É o tempo Kairos, né, que ele usou agora, né? É o tempo Kairos. A oportunidade ele trouxe exatamente no Kairos, quer dizer, é um momento oportuno para se fazer isso. Sim, né? O tempo Kairos. O tempo Kairos. Sim. Tempo oportuno. Eu estava vendo aqui, quando eles vão, olha, acho que é o quinteto, não sei, é Alaripe, Riobaldo de Adorim Gesualdo e o Fafafa. Acho que eles vão atravessar o rio ali, né? Aí eles vão numa grande barca, que tem a cara de pau, que tinha o bico da frente, uma cabeça de touro. Carranca, né? A carranca. A carranca com um touro, não era outro animal, era um touro, né? Quer dizer, um touro... Alex, você falou, acho que no encontro passado, né? Que o animal do Guimarães é muito... Esse é o boi mesmo, né? É o boi. Então, esse touro grego também, viu, Silvia Damasceno? Claro. Minotauro. Hã? É o Minotauro também, pode ser. O Minotauro, né, Adriana? Aí eu trouxe aqui. A Adriana, quando voltou da Grécia, ela trouxe para mim, olha, ela mandou para mim. Aqui, a cabeça do Minotauro, né? Que é esse símbolo também da proteção, né? Ela até disse aqui, peraí, que a Dana mandou para mim um cartão postal de lá, da Grécia. Eu fiquei assim, tão encantado com tudo. Aí ela colocou assim, é um boi, que é um animal, né, sagrado para os gregos da antiguidade, que é o símbolo de força pacífica, de liderança e de respeito, né? Então, mas é esse sentido de força, né? Porque eles estão ali numa caminhada, né? Eu acho que tem alguma significação dele ter escolhido ser um touro ali na carranca, quando eles estão fazendo essa travessia, né? É o animal do universo dele, né? Onde eles vão atravessando, eles vão encontrando boi. Boi é uma marca pelo caminho onde eles vão passando, né? É um elemento muito próximo deles. Porque a carranca vale até lembrar. A carranca do São Francisco não é, né? Tradicionalmente, ela não é um boi, né? É um boi. Não é, não. Geralmente é uma figura assim, animalesca, mas não necessariamente. É uma figura animalesca, mas os nada... dentes imensos, de uma língua para fora, os olhos esbugalhados. Mas nada lembra um boi, né?
muito Ele alto. fez essa transfiguração. É, certeza. Bom, Me gente. chamou a atenção do traje da Ceci. Tá com camuflado de vaquinha ali. Ah, é uma homenagem. É uma homenagem. Dálmata, tá mais para Dálmata. Você vê Niterói usa isso. É o que está te dando força aí. Foi lindo hoje. Estamos chegando no nosso horário. Vamos fazer nossa foto hoje, gente? Eu não posso nem fazer aquela foto do livro, porque ainda não... Apostos. Regina, depois de ver o que houve, que bem que eu vi que tinha duas coisas vermelhas aí, mas eu só não sei o que houve, tá? Já saiu, Ceci. Ah, todo mundo aí. O que a Adriana mandou para mim. Sorria. Com o Minotauro. E mais uma. Ai, não foi, peraí. Saiu errado. Peraí, vou tirar de novo. Peraí. Não dá para tirar com um livro, com tudo, né? Vamos arrumar isso. Agora sorriam, que agora vai. Agora você foi. Aparece, a foto aparece, né, Silvia? Hã? Você tira a foto, mas você aparece, né? Acho que sim. Ó, mais uma aí, ó. A outra não saiu. Mais uma, sorria.